Portanto, é do instinto materno que, a partir do momento onde o filhote pode seguir a sua vida, ele vai seguir a sua vida. Em compensação, quando a gente olha na realidade humana, muitas vezes nós vemos atitudes que são justificadas pelo instinto materno, cuja a consequência não é uma consequência positiva para o próprio filhote. Então, pensemos no excesso de zelo, pensemos no excesso de oportunidades que aquele filhote muitas vezes tem, dada pela mãe, e aí a gente pode até ampliar um pouco mais para o núcleo familiar, como sendo justificativa para que aquele filhote não sofra, quando, na verdade, aquele filhote teria que se deparar com as condições adversas da vida para se desenvolver, para se autodesenvolver. E no afã de não deixar com que isso ocorra, uso da inteligência, muitas vezes as mães ou os pais tolhem aquele filhote, eu coloco filhotes entre aspas, de encarar as dificuldades da vida. Veja, então não é algo que seja do instinto, é algo que vem da inteligência daquele ser, mãe, pai, para aquele filhote. Porém, as consequências dessa ação nem sempre são positivas. Estão aí, né? E a gente sempre fala, e somos pais, eu sou pai, convivo com outros pais, com outras mães, convivo com jovens, convivo com adolescentes. Quantas vezes a gente olha e fala, puxa, mas essa geração, ela age de uma forma um pouco preguiçosa, ela é uma geração que não se esforça, mas a gente também não olha até onde, descumprindo uma questão instintiva, nós utilizamos de uma inteligência que foi desenvolvida em bases talvez não tão positivas, e aí então as consequências dessas ações se tornam consequências menos nobres para aquele filhote. E aí a gente diz, mas eu estou fazendo ou estou exercendo o instinto materno ou instinto paterno. Na verdade, nós estamos indo além do que o instinto pede e estamos indo além utilizando bases da inteligência ou uma inteligência baseada, talvez, numa educação, e quando eu falo educação, nós estamos falando da educação do espírito, não tão positiva. Nós não estamos falando da educação, muitas vezes formal, ou da educação acadêmica, não é disso que nós falamos aqui. Nós falamos sempre, porque somos todos espíritos imortais, na educação do espírito imortal. Então, quais foram as bases de inteligência do espírito pai, do espírito mãe, quando decide ir além daquilo que o instinto permitiria e se utiliza de falsos argumentos inteligentes para justificar determinadas ações que não precisavam ser tomadas. Bastaria que a gente olhasse para aquilo que realmente é o instinto, que foi a semente divina que Deus colocou dentro de cada um. Então, como a educação ou a inteligência, né? A educação da inteligência foi formada. Nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre a formação da inteligência. Então, esse foi um exemplo, usando aí o instinto maternal. Vamos usar um segundo exemplo para fechar essa questão do instinto e da inteligência, né? Então, imaginem que o animal se defende, é do instinto animal a autodefesa. Então, quando em perigo, o animal muitas vezes ataca, quando ele sente que a situação está dominada, ele se retrai. Atitude instintiva, atitude de inteligência do animal. Muitas vezes no homem, e a gente que está vivendo nesse mundo tão complicado, um mundo tão violento, nós vemos situações em que se há uma discussão no trânsito, uma discussão mais fortuita, uma discussão mais acalorada,
Muitas vezes, por instinto, uma pessoa se afasta da outra. Só que, ao invés dela se afastar e deixar aquela sensação ou aquela situação se resolver, né, se dissipar, ela volta e busca uma revanche, uma vingança contra aquele que de alguma forma a atacou. Quanta violência a gente olha ao nosso redor em situações corriqueiras, em situações de trânsito, em situações em serviços de transporte público, onde uma pessoa, ao ser atacada por outra, no momento ela se reserva, ela se afasta e muitas vezes vai buscar uma arma e volta. Isso não é uma reação instintiva, é uma relação premeditada, é uma reação pensada. Se foi uma reação pensada, premeditada, combinada, nos diz Kardec, é uma reação inteligente. Só que é inteligente voltar para uma vingança? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer sempre. Por que nós agimos por instinto ou inteligência? Ora, se essa reação de vingança foi premeditada, foi pensada, foi combinada, ela é uma reação inteligente, ela não é instintiva. Qual seria a instintiva? Se afastar. Mas, usando de uma inteligência deseducada, e aí para a gente, de novo, fazer referência ao texto de abertura da nossa conversa de hoje, usando uma reação, uma inteligência deseducada, essa pessoa volta, procura vingança, muitas vezes, de uma forma fatal, de uma forma violenta, de uma forma que assusta, né? Quem vê e quem ouve. Mas é isso. E aí a gente vai falar para essa pessoa, mas por que você fez isso? Ela diz, agi por instinto.